Agora será o professor Sousa Oliveira que irá tomar conta da sessão da tertúlia. Obrigada. Ora bom dia a todos. Então, a ideia da tertúlia vem logo do princípio na comissão organizadora, para além das várias apresentações que temos tido ontem e que vamos ter hoje, que são muito técnicas, de ter um par de horas para discutirmos coisas de outra natureza, mais ligadas à forma como foram os primeiros dias, como é que o sismo de 80 tem alterado a vida dos angrenses, em particular, e vermos, digamos, o que é que, e agora, o que é que vai ser o futuro, portanto, perspectivar o futuro a partir do passado. Ora bom, isto foi feito em colaboração com o Dr. Francisco Maduro Dias, que ajudou muitíssimo na organização desta tertúlia, para nos dar, digamos, outras visões do problema, porque não estamos a tratar aqui nem da parte social, nem da parte política, nem de uma série de outros aspectos que são fundamentais aqui a ter em conta e que foram abordados já ontem pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, que tocou uma série de problemas. Estão a ouvir ou não? Sim. Estamos a ouvir. E, portanto, eu e o Dr. Francisco Maduro Dias organizámos então uma sessão em que eu vou passar a fazer a apresentação. O Dr. Maduro Dias é um homem que esteve ligado ao sismo desde a primeira hora, é um historiador, e, portanto, nós quisemos pôr várias especialidades aqui em confronto. Temos também o Dr. Álvaro Bonjardino, que é uma pessoa das mais importantes, era presidente da Assembleia Regional na altura do sismo, portanto esteve ligado a decisões fora, historiador, e portanto nós... Há aqui um ruído qualquer no fundo. Thanks a lot and good morning. Mas continuando a apresentação dos nossos convidados, temos também uma pessoa de engenharia, que é o engenheiro Coia Guedes, que foi para Angra do Heroísmo passado 3, 4 meses após o sismo e colaborou em muitas das missões que foram estabelecidas. Temos também a presença do professor João Carlos Nunes, que era, digamos, estava a terminar os seus estudos naquela altura e muito ligado à parte da sismologia, etc. E, digamos, este conjunto, comigo, digamos, a tentar liderar aqui o processo, temos depois mais três jovens jornalistas que eu passo a apresentar: Helena Fagundes, do Diário Insular, Clésia Gomes Menezes, da Erinova, e Carlota Silva, da Vitec. Portanto, temos aqui um confronto geracional, e que já várias vezes foi referido, porque temos, de facto, aqui duas gerações. Uma geração, que é a geração até aos 40, que não viveu o sismo, que sente sismos pequeninos, de 3, 4, mas nunca viveu o sismo. E depois temos, digamos, o conjunto das outras pessoas que viveu, decidiu coisas, executou, etc. Ora bom, portanto era deste confronto que nós queríamos tirar alguma... Ora bom, eu peço desculpa, há aqui algumas interferências, não sei de onde é que estão a vir. Eu vou só aqui ler, para passar imediatamente a palavra depois aos meus colegas, mas vou ler aqui um depoimento que veio neste inquérito que foi feito e que, a certo ponto, resume um bocadinho aquilo que se passou logo a seguir. É de um escoteiro, não sei o nome, e eu, se estiver perto, vai perceber. Estava jogando futebol no campo do Seminário Episcopal de Angra. Além do ruído, um primeiro estremecimento levou-me a pensar que estava dando alguma tontura. O sol fazia-se sentir forte na altura, estava sentado contra uma parede alta e, ao perceber-me
que era um sismo, corri para o meio do campo e chamei os demais em campo a fazerem o mesmo, uma vez que as paredes circundantes e a traseira do edifício do Teatro Angrense abria fendas grandes que fechavam e abriam, e víamos claramente as chaminés da padaria Angrense abanar como batendo palmas. O lugar mais seguro era no meio do campo. Ali reunimos, todos ficámos atónitos com a violência e dificuldade em nos mantermos de pé, sem nos segurarmos uns aos outros. Todos nós, escoteiros, ali mesmo foram dadas instruções para avançarmos em ajuda da população, após irem a casa e agarrar os seus lenços de escoteiro, e caso não chegassem à sede da Rua Queimada, em Santa Luzia, mandariam alguns escoteiros para ver se alguém precisava de ajuda. Graças a Deus, todas as suas casas não sofreram grandes danos, mas os familiares estavam bem e começaram as semanas de intenso apoio e ajuda às autoridades, às populações, em terminado no lado oeste da ilha, e a continuar depois. Portanto, o que temos aqui, eu não vou continuar, tem mais 3 ou 4 linhas, mas que dá a ideia do que é que foram aqueles primeiros minutos e do trabalho que foi feito por imensas pessoas. Portanto, eu se calhar passava a palavra imediatamente ao Dr. Maduro Dias e pedia-lhe 10 minutos de contenção, porque temos 2 horas no máximo, e se calhar há várias pessoas que querem falar, para além daquelas que estão já, digamos, aqui atrasadas. Professor Maduro Dias. Tá? Estão-me a ouvir? Sim, senhora, muito bem. Faz favor, professor Maduro Dias. Para já eu apareço aqui com o nome da Clésia Menezes, porque nós fizemos aqui uma vaquinha, entramos com o mesmo link e, portanto, mas pronto, a Clésia não sou eu, nota-se, e nem é o Dr. Álvaro Moura Jardim, que fez 90 anos ontem. Há 2 coisas que é preciso dizer. Uma delas é que o que mais me interessou neste processo todo, desde que o professor Carlos Sousa Oliveira começou a falar nisto, foi o outro lado de toda aquela técnica, tecnologia, investigação e ciência que foi derramada neste encontro desde ontem. É que, como eu ainda ontem lhe dizia, nós somos gente e os seres humanos têm uma tendência tramada para dar cabo de todos os modelos, de todos os sistemas matemáticos, porque nós saltamos mais do que era suposto, fugimos, quando há adrenalina fazemos coisas que nem sequer nos lembramos, e essa questão do terremoto, sobretudo o terremoto que foi, é muito complicado. A primeira coisa que eu acho que seria interessante colocar aqui é que toda a gente hoje fala de, para já temos todos estes meios de comunicação muitíssimo melhores do que havia na época. O grande recurso na altura foram as cadeias de rádio amadores. E depois, a segunda coisa é a inexistência de um sistema de proteção civil como hoje em dia nós conhecemos. Isso vai ser falado depois, penso eu, mas na altura sabia-se um bocadinho de terremotos, sabia-se da Balsterra, toda a gente conhecia histórias da Balsterra, de casas que tinham caído. Digamos que a minha primeira experiência não foi propriamente esta crise, foi a crise de 63, 64 em São Jorge, que também motivou umas coisas estranhíssimas, navios que foram chamados para ir buscar a população, porque poderia haver uma erupção imediatamente, afinal não houve, mas realmente a ilha ficou muito maltratada. Ou seja, nós tínhamos uma ideia em comunidade que havia estas coisas. Agora, de repente, quando um terremoto daquele tamanho nos cai em casa, aí aconteceu aquilo que era mais natural nas nossas comunidades, que era nós ajudarmos-nos uns aos outros. Eu vou fazer apenas esse enquadramento porque há várias coisas que se passaram que depois podem ser faladas, mas que todas elas juntas fazem um conglomerado muito complicado. Uma delas foi as comunicações ficaram instantaneamente penduradas. Qualquer pessoa que quisesse telefonar e que não fosse absolutamente necessário, tinha apenas 1 minuto para dizer uma novidadezinha e acabou. Não havia água, não havia luz, não havia todas estas coisas que as pessoas entendem como habituais e normais hoje em dia, instantaneamente desapareceram
e eu não sou dos mais medrosos, mas devo-vos dizer que só há 5 anos é que deixei de ter um jerrycan com água no quarto de banho e mais um jerrycan com água na cozinha, que era criteriosamente substituída todas as semanas, porque de repente a gente podia ficar sem água para beber e definitivamente para tomar banho. É difícil, no cenário já desta segunda década do século XXI, imaginar o que foi em 1980, de repente, tudo o que era habitual desaparecer e o que não era habitual passou a ser o cotidiano. Eu dou-vos um outro exemplo, que isto é de propósito fora de todo o caráter científico destas comunicações até agora. Eu não sei se conseguem imaginar as pessoas que fazem o planeamento urbano, o que foi, positivamente, durante uns 6 meses, nós não tínhamos a garantia de que nenhuma rua, 6 meses, 1 ano, 2 anos, nós não tínhamos a garantia qual era o sentido de trânsito daquela rua. Primeiro, se havia trânsito na rua. Segundo, se era de cima para baixo. Terceiro, se era de baixo para cima, ou se era para os dois lados, por cima dos montes de blocos de cimento e de areia e de pedra e de vários tipos de varões metálicos que eram necessários para as construções. Isso fora aquelas coisas fantásticas que era nós assistirmos na rua, normalmente, ao lado de uma motozinha de três rodas, um enorme dinossauro metálico com capacidade de grua, com capacidade de escavadora, porque as escavadoras andavam nas ruas da cidade de Angra como hoje em dia os indivíduos que entregam pizzas o que fazem em Lisboa. E nós vivíamos dessa maneira. É isto que eu gostava de, quando se discute formas de reabilitação, formas de recuperação, planeamento, era preciso tentar voltar a pôr as pessoas dentro, muitas vezes, desses modelos. Porque nós conseguimos ir ao café, conseguíamos contar piadas. Estou-me a lembrar de uma fotografia que para sempre ficou marcada. Penso que sabem que a Ilha Terceira é uma ilha muito ligada às touradas, sobretudo à tourada à corda. Eu percebi que esta comunidade tinha capacidade de crescer e de regressar à vida quando vi 2 edifícios na Ribeirinha, em ruínas, com janelas que já não tinham portadas, com metade da fachada caída, com rapazes, raparigas e gente sentadas em cima dos escombros, porque tinham a distância suficiente dos cornos do touro para assistir, mas estavam a assistir a uma tourada. E, portanto, a vida humana repreencheu os buracos, literalmente, por cima de todas as estruturas que, entretanto, tinham ficado destruídas. A outra questão que se coloca foi a questão do património cultural. Eu acho que é exemplificativo, não vou dizer da falta de cuidado, mas do conforto que nós todos sentíamos entre nós. De repente descobriu-se que a Sé Catedral não estava classificada à luz de nenhum decreto, nenhuma portaria, nenhuma legislação. E como a Sé Catedral, uma série de outros imóveis, que se teve rapidamente que fazer um documento que garantisse que isto tudo tinha algum tipo de enquadramento, porque senão não era possível financiar nenhum tipo de intervenção, de reconstrução, de recuperação, de reabilitação, do que quisesse. Porquê? Porque nós tínhamos vividos assim, era assim que acontecia e a vida era dessa forma. Terceira coisa, e aqui eu vou passar a palavra, porque há um episódio que o Dr. Álvaro Monjardim viu no Arco de São Bento, que eu gostaria dele reeditar, aquele das mulheres, sim. mas que eu vou passá-lo com este tipo final de passagem. Espero não ter passado nem sequer 5 minutos, mas depois a gente tem mais tempo para falar. Nós temos, nos Açores e na Ilha Terceira, um conjunto de irmandades de Espírito Santo muito fortemente institucionalizadas. Sobretudo, culturalmente muito misturadas, mescladas com a comunidade. E esses grupos informais tinham, como era costume, feito o seu peditório. Hoje em dia não é tanto assim, porque entretanto veio a União Europeia, veio a obrigação dos matadores é que matarem os animais e já não é nas terras, nos cerrados de cada um. Enfim, não interessa. O que interessa é que esses grupos, uma das coisas que fazem durante o inverno, ou outono e inverno, era, e ainda é um bocado, pedem ou recebem de oferta um animal, um bezerro, e o bezerro depois era encostado à criação de um lavrador que, digamos, o ia alimentando, porque ele era o boi do Espírito Santo, e quando chegava a altura de o matar,
tinham carne suficiente para distribuir por esmolas pela população dos irmãos daquele império. Tudo isso tinha sido feito a partir do verão, outono e inverno de 79, e em 1980 há o terremoto. E eu lembro-me de conversas que existiram, sobretudo no lado oeste da Ilha Terceira, que foi o lado mais afetado, conversas que existiram no sentido de nós temos farinha, nós temos carne, nós temos possibilidade de alimentar esta gente que subitamente ficou sem casa, porque as pessoas ficaram a morar numa tenda junto das suas ruínas, ficavam a morar na escola primária, que foi dos poucos edifícios que ficaram em pé em alguns casos. Enfim, as pessoas ficaram por ali, mas todo o sistema normal de abastecimento das famílias estava truncado. E esses grupos decidiram entre si que se aquilo é o espírito da Irmandade era a ajuda, fazia todo o sentido não esperar pelo tempo do Espírito Santo, que é depois da Páscoa, portanto maio, mas mais cedo fazer com que todas essas coisas que já estavam a ser arrumadas e acumuladas fossem distribuídas por quem precisava. E o que eu vos deixo aqui, antes de passar a palavra ao Dr. Álvaro, é um cenário que é possível criar na vossa cabeça facilmente. A Ilha Terceira tem muitas pastagens verdes, é toda ela quadriculada de muros de pedra seca, até para aí a cerca de 1 metro de altura. E agora imaginem o que é numa povoação completamente destruída, numa dessas pastagens, mesas feitas de maneira bastante rústica, com tábuas ou com o que fosse, gente sentada como podia nas cadeiras que tinha ido buscar às ruínas dos seus próprios edifícios, a comer as refeições que foram feitas por essas irmandades, com a ajuda das pessoas que normalmente faziam a refeição da festa, com um pormenor. Há uma fotografia disso ou duas. A coroa de prata do Espírito Santo em cima da parede, como que a garantir que tudo aquilo continuava a ser feito com o mesmo espírito. Eu diria que estas questões das comunidades humanas, tenho pena, devo-lhe dizer, os meus parabéns para já à organização, tem sido mais fácil encontrar técnicos que façam estudos e recolham e publiquem informação, documentação e estudos sobre isto, do ponto de vista da área da sísmica, da arquitetura, da engenharia, do que quiserem. Não houve até agora, para além de uma fantástica organização do Instituto Associativo de Cultura, logo em 83, nunca mais houve uma reunião que também do ponto de vista científico, mas da área das ciências humanas, tivesse feito uma recolha tão profunda como vocês têm feito. Eu agora passo ao Dr. Álvaro. Muito obrigado, eu acho que foram levantadas aqui uma série de questões muito interessantes e que fazem parte exatamente do espólio da cultura e que não foram passadas, quer dizer, o encontro feito em 83 aborda muitas destas questões, até anedotas, poesia, etc., mas não conta muitas dessas outras histórias que agora o Dr. Maduro Dias nos contou aqui. Dr. Álvaro Monjardino, é um prazer estar connosco, queria o cumprimentar e agradecer a sua presença aqui entre nós. Tem com certeza muitas coisas, é, digamos, uma pessoa que era presidente da Assembleia Regional na altura e, portanto, para além de ter vivido, também fez parte do corpo decisório do que é que se passou e, naturalmente, tem muitas coisas que nos pode dizer. Eu passava, então, a palavra ao Dr. Álvaro Monjardino. Não é professor. Dr. Álvaro Monjardino. O que posso contar é que, efetivamente, estava em casa quando aquilo aconteceu, então é verdade, senti, percebi o que era e tudo mais. Eu tinha a minha mãe que vivia sozinha em sua casa, que era viúva há pouco tempo, e a minha preocupação foi ir à casa dela. Bem, mas quando saí da minha casa, do Largo de São Bento, que era uma das fronteiras naturais da cidade de Angra, tinha a sua porta de entrada, e tal, a cidade de Angra era uma cidade que foi
concebida como sendo uma cidade medieval. E estavam lá, e de facto estava lá um grupo de mulheres. Estava um grupo de mulheres. Era uma que tinha a coroa do Espírito Santo na mão e as outras estavam à volta dela, estavam a rezar. Foi isso que eu vi. E depois de ver isso é que fui ver a casa da minha mãe, que me apareceu à porta. Mas só quem a conheceu é que sabe, com o seu ar majestoso, para dizer que não tinha acontecido nada, porque a casa era de boa construção. E era. Não tinha acontecido nada. Foi isso. Agora, este episódio que o Adolfo Dias aqui referiu, esse episódio é muito interessante. Porque foi o aproveitamento exatamente daqueles animais que estavam enfim, condenados à morte e que estavam destinados a irem ser mortos e consumidos nas festividades do Espírito Santo que vêm a seguir ao Pentecostes. Houve ali a influência do parque nessa ocasião, ele próprio é que me contou como é que as coisas tinham passado, e esses animais estavam a ser criados, estavam a ser mantidos para serem abatidos, digamos que 6 meses depois. E aquilo que se passou-se em 1 de janeiro de 1980. E o que houve foi justamente a assunção de que, efetivamente, aquela situação deveria ser antecipada em face da emergência que se vivia. Quem levantou este problema foi o próprio parque, mas isso foi completamente seguido e completamente assumido por aquela gente. Os animais foram efetivamente abatidos e foram distribuídos, e as pessoas receberam-nos, e tudo isso foi feito efetivamente em público, exatamente, com as tais coroas do Espírito Santo a assistirem exatamente como se estivessem em pleno Pentecostes. Isso é que é isso, foi isso que o Maduro quis aqui referir, e é isso que eu posso confirmar pelas informações que me chegaram. Isso depois uma coisa que eu escrevi sobre esse assunto, enfim, como sendo um exemplo do que é que acontecia. Claro que o culto do Espírito Santo está aqui, nesta ilha. Está aqui, enfim, ele era um culto português. E tem séculos. Tem séculos. Eu gosto sempre de referir que foi uma Irmandade do Espírito Santo que criou o primeiro hospital que houve nos Açores. E criou por uma razão, olha, geopolítica, mas ao mesmo tempo relacionada com aquilo que significava o culto. O hospital chamado Espírito Santo, do Santo Espírito, foi criado à beira-mar, justamente porque foi criado sobretudo para acudir a quem vinha do mar e vinha com grande emergência, não foi só o Paulo da Gama. Eu estou crente que o próprio Vasco da Gama sabia, quando desviou a sua viagem de regresso a Portugal para ver se salvava a vida do irmão, ele devia saber que havia aqui o único hospital que ele tinha ali à sua mão no meio do mar. A serviço de nada é porque o irmão já vinha a morrer, vinha com o escorbuto e morreu mesmo. Mas isto marca, está a ver, isto vem desde uma data, reparem bem, em que em Lisboa ainda nem sequer tinha começado a fazer o Hospital de Todos os Santos. Quando ele começou-se a fazer, quando o Hospital de Angra já tinha sido inaugurado, em 1492. Eu não posso acrescentar mais nada. Não, o Chouto pode acrescentar uma coisa. O que é que quer? É quando o Chouto decidiu fazer parte daquelas pessoas que, em vez de concordar com a imigração em massa de 64 e do Faial de 57, as portas se deviam fechar e se devia pôr a comunidade a recuperar as suas casas. Sem dúvida. Mas isso é outra coisa. Isso tem a ver claramente com esta questão que é como é que a gente... Foi um terremoto e foi resultado de uma decisão que foi tomada politicamente pelo governo regional dos Açores. O governo regional dos Açores sabia o que se tinha passado nos Açores quando tinha sido da erupção vulcânica no Faial, em que houve uma daquelas reações já à moda dos Estados Unidos, enfim, em que o então senador Kennedy propôs que efetivamente fosse dotado um diploma que abria a imigração, abria a porta à imigração das pessoas que estavam nos lugares sinistrados. Isto teve como consequência que a Ilha dos Açores perdeu metade da sua população, nunca mais recuperou.
E, portanto, o Governo Regional dos Açores, quando se deu este acidente, receou que houvesse qualquer coisa, porque a primeira notícia que chegou cá é que já havia uma proposta no Congresso dos Estados Unidos para fazer um diploma perfeitamente equivalente àquele que tinha sido feito no tempo do então senador Kennedy. Eu fui aos Estados Unidos porque havia vários problemas que precisavam ser tratados. Porque a reação da colónia portuguesa nos Estados Unidos foi de querer mandar para aqui, reparem, roupas e alimentos. Acontece que o problema é que daqui é que não havia grande necessidade disso. A necessidade era começar a reconstrução. E eu fui enviado aos Estados Unidos, eu lá tinha estado várias vezes, fui enviado aos Estados Unidos para ver se chegava lá algumas autoridades, primeiro que tudo para que aquele projeto não fosse por diante, porque isso ia ser muito, muito prejudicial. E, por outro lado, para ver se arranjava uma solução para o transporte dessas coisas todas, porque não sabia como é que aquilo havia de se mandar cá. Eu conhecia o então senador Claiborne Pell, que era o presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros do Senado, e foi das primeiras pessoas que eu encontrei quando lá cheguei. E acontece que Claiborne Pell tinha vivido em Portugal quando o seu pai era, na altura, não se chamava ainda embaixador, chamava-se ministro dos Estados Unidos, junto do governo português. E foi um homem muito compreensivo e eu ainda hoje tenho pena, porque ele já morreu, tenho muita pena, depois desse encontro que nós tivemos, não ter voltado a encontrar. Porque quando quis voltar a encontrar, ele já estava muito doente e já tinha morrido. Mas foi ele que fez com que aquele diploma não chegasse a ser votado, efetivamente, e que ele votou. Isto era uma coisa que não se podia, na altura, dizer em público aqui, porque havia alguém que poderia pensar, e pensava mesmo, que talvez fosse uma oportunidade de emigrar para os Estados Unidos. E essa oportunidade desapareceu, e foi graças, efetivamente, à colaboração que o senador Pell nos deu perante aquilo que foi dito. E o que foi dito era isso. Se acontecer esta coisa, vamos criar aqui um problema muito complicado como aquele que já tivemos. Ele percebeu logo, como homem inteligente que era, e pronto. E deu os passos necessários com toda a correção, com toda a simplicidade e com toda a eficácia. É a única coisa que eu posso deixar sobre este assunto. Já é suficiente para doutor, eu creio que este é um depoimento extremamente curioso, eu não conhecia, mas se calhar não está escrito em nenhum lado. Não sei se o doutor... Mas, de qualquer forma, é extremamente importante e então para as gerações mais novas percebermos o que é que se passou e porque é que não houve esta imigração massiva que tinha acontecido anteriormente. Portanto, eu agradeço-lhe imenso estas palavras. O tempo está a correr, estamos aqui, é como se estivéssemos em televisão, cada minuto conta, não é? E eu vou passar... agradeço-lhe para já, naturalmente mais tarde vamos ver se temos tempo de voltar a ouvi-lo, mas eu passava a palavra agora ao professor João Carlos Nunes, da Universidade dos Açores, para nos dizer também a sua experiência como estudante nessa altura. Não sei se ele está. Está. Sim, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia aos caros participantes. Um abraço particular ao Dr. Maduro Dias, com quem temos tido várias trocas de impressões nesses anos recentes, sobre vários assuntos, e que muito prezo a sua opinião. Eu apenas gostaria de quase fazer aqui uma pequena resenha de 3 questões que foram faladas durante o dia de ontem, sobretudo na sessão de abertura, e que eu resumia no seguinte: nas três grandes conquistas socioeconómicas, se quisermos, do sismo. E quando falo aqui em conquistas, claro, naturalmente na perspectiva positiva. Eu até costumo dizer que os sismos têm aspectos muito benéficos para os Açores e para a população, claro, excluindo toda a fase da dor e da angústia que sucede à altura do evento e nos meses ou nos anos depois. E eles são benéficos no sentido em que os eventos sísmicos normalmente fazem
surgir dinheiro debaixo do chão, debaixo dos tapetes, pendurado nas árvores, e consegue-se recuperar, consegue-se a fazer muitas intervenções, sobretudo ao nível habitacional, que de outra maneira seria impensável implementar. E, portanto, é nessa perspectiva. E, portanto, eu diria que uma das 3 grandes conquistas que o sismo de 80 teve foi precisamente essa, foi uma reabilitação, um reforço de todo o parque habitacional, que já foi falado, aliás, não só habitacional, todo o parque edificado, sobretudo em Angra, na Ilha Terceira, mas não só. As intervenções estenderam-se também à Ilha de São Jorge e a menor escala à Ilha Graciosa. O outro elemento muito importante relacionado com o sismo de 80, e que eu acho que foi também um aspecto muito relevante, que sem o sismo não teria ocorrido, ou seguramente teria demorado mais tempo a ter lugar, foi a criação do Serviço Regional de Proteção Civil, que já foi aqui falado, inclusive ontem na intervenção do Sr. Coronel Neves da Proteção Civil. De facto, o Serviço Regional de Proteção Civil é uma grande conquista do sismo de 80. O Serviço Regional de Proteção Civil hoje em dia é algo que está, diria, quase no ADN dos açorianos. Nós lidamos com a proteção civil com uma grande frequência, desde os avisos meteorológicos até os exercícios que são feitos, e tudo isto se deve àquilo que ocorreu em 1980. O sismo e a necessidade da sociedade, os órgãos decisores, a população se organizar, e a proteção civil, o Serviço Regional, pertencia a isso mesmo. E a terceira questão, a terceira grande conquista, que também de certo modo ontem o professor Miguel Miranda do IPMA também aflorou, é um aspecto que para nós da área das ciências também é muito relevante, que é, deve-se ao sismo de 80 a criação de uma rede sísmica ou de uma rede microsísmica implantada nas Ilhas dos Açores. Eu gostava de recordar em 30 segundos que quando ocorreu o sismo de 80 havia nos Açores apenas 3 estações sísmicas a funcionar. Uma em Ponta Delgada, que foi a primeira implementada nos Açores em 1902. Havia uma estação em Angra, implantada em 1932, e uma terceira, que é a estação da Horta, que foi implementada em 1957, precisamente após o vulcão dos Capelinhos. E, portanto, essas eram as únicas estações sísmicas que nós tínhamos para registar os humores, os bons humores e os maus humores do planeta Terra, aqui nesta região do Atlântico, na junção tripla dos Açores. E, portanto, após o sismo de 80, foi instalado, desse início, rapidamente a instalação de uma rede microsísmica, no sentido de detectar os sismos locais e de mais baixa magnitude, e em 3 pinceladas, em março de 1980, portanto, cerca de 3 meses depois do sismo, já havia 4 estações implantadas, 2 na Terceira, 2 em São Miguel. Em 1981, existia uma rede microsísmica a funcionar em São Miguel, com 8 estações, e em 1983 existia mais 6 estações que constituíam então a rede microsísmica da Ilha Terceira. Portanto, em pouco mais de 2, 3 anos, nós tínhamos cerca de 20 estações sísmicas operativas na região, nos Açores, e recordo, tudo isso foi disputado pelo evento de 1 de janeiro de 1980, o sismo da Terceira. Hoje, nós temos quase 70 ou 72 estações sísmicas a funcionar em todas as ilhas dos Açores, com exceção das Flores e Curvo, e essa evolução desde 1980 até hoje é fruto, é uma consequência, como há pouco dizia, do sismo e da catástrofe que abalou a Ilha Terceira no dia 1 de janeiro de 1980. Era para já esse o meu testemunho, naturalmente enviesado por um homem de ciência e que trabalhou durante muitos anos na área da sismologia. Muito obrigado, Dr. João Carlos Nunes, por seus
depoimentos que são extremamente interessantes e que nos dão conta digamos, daquilo que o sismo de 80 nos trouxe. Eu ia passar agora a palavra, temos várias pessoas inscritas, até para além do programa que temos aqui, e o tempo vai passando. Eu ia passar a palavra ao engenheiro Correia Guedes, não sei se ele está por aí. Correia Guedes. Tá? Sim, sim. Pronto, estou aqui, Ivan. O engenheiro Correia Guedes, só uma pequena palavra, chegou aos Açores passado poucos meses do sismo e ficou. Foi uma das pessoas, que, como muitos outros, que mudaram de vida, não é? Mudaram de localização e deu todo o seu tempo e sua imaginação, digamos, ao sismo de 80 e às suas consequências. Portanto, vamos ouvi-lo, não queria mais que 10 minutos, portanto tem que ser relativamente breve. Obrigado. Carrego. Ora bem. Estamos a ver muito bem, estamos a ver perfeitamente. Ótimo. Ora, muito bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui nesta tertúlia com tão ilustres personagens. Quero agradecer a toda a equipa e, sobretudo, em particular, ao Dr. Sousa Oliveira, essa oportunidade. Vamos dar uma vista de olhos sobre os comportamentos estruturais tradicionais. Em 1981 foi lançado no mercado o primeiro computador com 16K de RAM, pouco se podia fazer com ele. Em 1981 a 83 a regulamentação aos sismos era incipiente, as edificações urbanas pouco trazia em relação à segurança. E os cálculos eram feitos manualmente, com rega-cálculo ou com processos iterativos. Aqui temos o exemplo de um CANI feito já aqui nos Açores. Quando surgiram estes meios e, sobretudo, nos novos regulamentos de estruturas de betão armado e pré-esforçado e o regulamento de segurança com, enfim, a disciplinar de uma maneira mais completa, portanto, todo o trabalho de engenharia, já a reconstrução tinha evoluído, explodido nos 2 primeiros anos e quando surgiram estes regulamentos, 60% das obras estavam concluídas e 30% estavam em curso. Mas, entretanto, o que é que aconteceu? Descobriu-se que por entre as carcaças arruinadas da cidade haviam construções de importância inquestionável. Punha-se agora o problema como é que estas construções funcionavam, como eram montadas, qual a sua capacidade de resistência. Fez-se uma análise muito rápida daquilo que existia. Existiam telhados que ainda hoje existem, vários tipos de armações. Existiam armações mais antigas, de maceira ou meia linha, com elementos mais esbeltos, porque era mais difícil arranjar madeiras de grande porte, numa altura em que as madeiras da ilha estavam já esgotadas, aliás, desde o século XVII. Os pavimentos, também de madeiras de grande porte e de alta qualidade, passaram a ser feitos com madeiras importadas primeiro, o pinho resinoso da América, da Carolina, que em São Jorge se chama pinho carolino por isso, e outras naturalizadas como a acácia, o pau de toda a obra, a roseira e a criptoméria, finalmente, madeira mais fraquinha. Havia na parte central da cidade, onde houve poucos colapsos completos, apenas caíram, mas todo aquele conjunto do centro da cidade se portou razoavelmente bem. Uma pedra que caiu da Igreja Pá da Misericórdia, a parte desses
casos pontuais, portaram-se bem estas estruturas. Como, aqui vemos uma abóbada cordada na Rua de São João, feita com enchimento de betão tradicional leve, foi toda recuperada com argamassas de altura. Temos algumas vistas de estruturas do piso térreo, aqui uma em que se vê realmente a transparência do sobrado do primeiro andar, vê-se o teto e vê-se todo o interior desta casa, enfim, vendo-se um arco ao fundo. Aqui também uma série de arcos. Descarregando, verificou-se também que havia uma parede mestra que percorria de les a les os quarteirões desta parte antiga. Descarregando essa parede mestra vários dispositivos, muitos deles em madeira, conferindo um certo grau de ductibilidade às construções. E a teoria que realmente a parede mestra percorreu o quarteirão foi comprovada num levantamento que fizemos na altura do quarteirão entre a Rua de São João e a Rua Direita. Neste quarteirão é notório que há aqui a tal parede mestra toda alinhada, deste lado também. É claro que esses alinhamentos são interrompidos por construções já posteriores, de betão armado, e que dão uma certa descontinuidade também ao comportamento do quarteirão. O facto deste quarteirão ter células perfeitamente dispostas desta forma pode ter sido um dos fatores que levou a que esta parte não tivesse grandes destruições. Ora, mas quando se remove um prédio destes, introduz-se uma descontinuidade que poderá ter depois influência num comportamentos futuros. Aqui à esquerda pode-se ver também o sistema de pedras de corredores que ligavam à fachada contígua. Foram estudadas as paredes de pedra, toda a gente conhece um pouco as paredes de pedra aqui, com especiais relevâncias para espécies que conferem maiores resistências estruturais. Aqui outro pormenor do arranjo de uma porta e de uma janela. Todas estas estruturas vão estar sujeitas aos sismos que os efeitos podem agravar por influência da natureza dos solos. Em São Sebastião verificou-se que na escola o sismo teve o dobro das acelerações que teve 150 metros ao lado na junta de freguesia. Isto dá uma ideia da variabilidade dos solos e da importância que os solos podem ter enfim, no comportamento das construções. Todas as construções daquela zona do dobro das acelerações ficaram quase todas destruídas. Hoje reconstruiu-se outra vez dessa zona. Enfim, tentou-se ter uma ideia de como é que as paredes se comportavam, fazendo-se ensaios à ruptura, com dispositivos, enfim, um pouco improvisados, mas que deram resultados curiosos. Neste caso, por exemplo, deu um resultado que levou ao cálculo de um módulo módulo de elasticidade à volta de 0,22 pascais, provavelmente até mais, gigapascais, provavelmente até um bocado mais, porque o aparelho entrou em ruptura e instabilidade e teve que se desistir do ensaio. Aqui temos exatamente a maneira como se fez o ensaio, com uma particularidade é que os pontos marcados com pregos tinham os movimentos registados exteriormente, eram independentes da estrutura da própria parede ensaiada. Temos aqui 4 casas ensaiadas, outros aspectos do ensaio das casas, aqui com aspectos já de um tratamento, enfim, mais profundo, e aqui os resultados em que podem ver que o modo de elasticidade, as primeiras casas o modo de elasticidade não é relevante, nas últimas casas obteve-se aqui os estudos posteriores cerca de 22. E chegamos a um slide que eu considero muito engraçado, que é
um slide que visualiza um pouco o que foi a reconstrução. As alvenarias confinadas aqui, o desaparecimento de todo o interior para o reforço da estrutura, que também não é aconselhável porque se podem perder peças como esta aqui a questão, do tempo da Renascença. Verifica-se aqui também uma situação que, enfim, temos que visualizar. Quero fazer umas considerações finais, pondo relevância à necessidade de fazer estudos dos terrenos, com uma boa escolha. O tempo das réguas de cálculo, enfim, já passou, vieram novas tecnologias, agora resta saber como é que o pequeno empreiteiro ou o pequeno construtor vai lidar com essas freguesias. O tempo, enfim, dos traços 3x1, do ferro macio, isso já passou tudo. Agora temos os FRPs, que realmente é uma novidade extraordinariamente interessante que vimos nesta e que pode ser muito útil para a reabilitação dos edifícios. E queria chamar sobretudo uma coisa, é que a fiscalização está neste momento minimizada, permitindo a continuação de erros de construção. Ainda no outro dia, numa construção, a semana passada, verifiquei que num nó, num dos pilares, tinham sido cortados 5 estribos nas pontas, que é onde fazem mais falta. Bom, saúde a todos e dou agora por terminada esta apresentação. Muito obrigado, Engenheiro Correia Guedes, foi excelente percebermos um bocadinho o que era, como é que era a construção e como é que foi feita a reabilitação. Eu, antes de passar, digamos, aos jornalistas, eu tenho aqui um pedido que se enquadra nesta parte e depois então passávamos aos jornalistas. É um bocadinho diferente do programa que tínhamos inicialmente preparado, mas eu acho que do ponto de vista de sequência é mais lógico. Portanto, eu chamava o inspetor Manuel Veloso para nos dar muito rapidamente a sua experiência, porque ele tem algo interessante a contar-nos. Faz favor. Muito obrigado, professor. Bom dia, muitos parabéns. E queria... É claro que num evento de um nível científico tão elevado, a parte operacional é sempre um parente pobre. E, portanto, vamos ver se eu consigo dar-vos aqui alguma informação que seja de interesse para o futuro. Principalmente para a memória futura. Eu considero que é muito importante que seja para a memória futura. À época, em 1980, a Cruz Vermelha tinha uma organização muitíssimo bem montada e uma capacidade de resposta muito elevada em termos operacionais. E isso fez com que, desde logo, sensivelmente, umas horas depois, eu posso vos dizer que às 18h30 eu fui informado via rádio, através de onda curta, através dos radioamadores, fui informado de uma circunstância, da gravidade da situação e da necessidade de eventualmente se organizar a projeção de um meio de socorro, de apoio, principalmente à Angra do Heroísmo. E imediatamente eu contatei, nessa altura, o meu comandante, a pessoa responsável, que era o Coronel Paranhos Teixeira, e também o próprio Presidente Nacional da Cruz Vermelha, que era o Major-General Médico Fernando Stender, exatamente no sentido de chamar a atenção da gravidade do problema, e isso não sequer foi... Nós iniciámos uma preparação para a projeção de forças,
Mas, imediatamente, o senhor Ministro da Defesa Nacional perguntou, passado uma ou 2 horas, através da Proteção Civil, através do coronel que o meu querido amigo bem conheceu e que foi nosso companheiro também de muitas andanças, coronel Clementino Paes, que estava na Proteção Civil, para que a Cruz Vermelha preparasse uma força para enviar para os Açores. E assim sucedeu. Eu preparei uma força com 2 secções de uma coisa que chamava-se o grupo de emergência, a companhia de emergência, e uma de outra estrutura, que era a estrutura de intervenção. Isto seria à volta de umas 30 elementos da Cruz Vermelha, com uma vertente virada um bocadinho à saúde, porque nessa altura se tinha posto o problema da necessidade de levar gente da área da saúde, e a qual posteriormente foram adstritos uma secção de engenharia, de elementos de engenharia, principalmente de artífices, que nos pudessem apoiar na criação de estruturas de recepção de deslocados. E assim foi, começámos a preparar isso tudo e fomos para o Fiz Maduro, sensivelmente pela meia-noite. Nesse mesmo dia, portanto, já no dia seguinte, no dia 2, à meia-noite e meia hora, nós estávamos no Fiz Maduro para embarcar no C-130, com tendas, com algum equipamento, com sangue, que o Instituto Nacional do Sangue nos tinha posto à disposição, com algum material de cirurgia proveniente do Hospital de Santa Maria, e, portanto, nós estávamos preparados para avançar de uma forma autossuficiente. Quero-vos dizer que, desde logo, nós conseguíamos manter a quebra das comunicações, não se fez sentir em relação à Cruz Vermelha, porque a Cruz Vermelha tinha uma rede de ondas curtas que pôde manter essas comunicações com Angra. Inicialmente com radioamadores no Hospital de Angra e depois mantendo essa ligação através do comando da PSP em Angra dos Heróis. Portanto, à meia-noite e meia hora, nós estávamos em Fiz Maduro, com aquela tropa, para irmos para Angra. Eu fui escolhido, quero dizer que eu fui escolhido para ir para Angra, não só porque comandava essa unidade, mas também porque eu tinha alguma experiência, já tinha estado em 64 em São Jorge, mas lá como eu sou velho, não é? Portanto, em 64 eu já tinha estado em São Jorge. Ora bem, lamentavelmente, o avião que saiu levou o material, eu penso que levou também o meu querido amigo, e levou a comitiva do Sr. General Ramalhianos e não nos levou a nós. E nós ficámos em terra. Ficámos em terra e, portanto, só pudemos partir para Angra por volta de 1 hora, por volta das 13 horas. Então, nessa altura, o material foi, nós recebemos mais material, principalmente mais tendas, e, portanto, fomos para Angra. Fomos recebidos nas lajes e aqui passou-se aqui uma situação muito curiosa. É que estas forças, a força que ia para Angra, ia dirigida a Angra, mas à ordem do Ministro da República, que era o Sr. Vice-Almirante Silva Horta. Não ia à ordem do Governo Regional dos Açores, mas sim à ordem do Presidente da República. E isso deu, desde logo, algum atrito. E na primeira reunião que eu fiz, onde estava presente o Sr. Vice-Almirante Silva Horta, onde estava também presente o Sr. Engenheiro Correia da Cunha, que era a pessoa que dirigia as operações naquela altura por parte do Governo, e onde estava uma pessoa muitíssimo importante, que era o presidente da delegação da Cruz Vermelha nos Açores, que era o Dr. Viriato Horta. Viriato Garrett.
O Dr. Beat Garret tinha sido a pessoa que tinha, era um cirurgião ortopedista de grande nível, oficial da Força Aérea, oficial médico da Força Aérea, que tinha dirigido nos primeiros momentos o próprio hospital na resposta às consequências sanitárias, de saúde do sismo. Como sabem, tinha havido entre São Jorge e a terceira 71 mortos e tinham havido 444 feridos. Estou a falar os feridos que tiveram assistência hospitalar. E 71 mortos. Dos 71 mortos, dá-me a ideia que seriam 51 da terceira e 20 de São Jorge. Mas não tenho bem a certeza, mas os 71 eu tenho quase certeza absoluta que este não está. Bom, dito isto, ele era um homem com muita experiência, tinha feito a Guerra do Ultramar, era um cirurgião de mão cheia, tinha feito um estágio muito importante durante a Guerra do Vietnã, era um homem com muita experiência e, portanto, utilizou todas as técnicas possíveis e imaginárias de cirurgia de batalha. E, portanto, a resposta que o hospital deu tinha sido excelente. Tinha sido excelente. E, portanto, tudo aquilo que representava a nossa intervenção na área da saúde estava terminada. Então, o que é que nós fomos fazer? Nós fomos, a pedido do governo, porque eu percebi que aquela guerra entre governo e ministro da República, tem que se dizer a bom da verdade, não ia levar a lado nenhum. E, portanto, eu tentei dar aqui volta a essa situação e encontrei um indivíduo, uma pessoa que foi excelente e que se tornou o meu contraparte nas ações que esta equipe que estava presente, que temos 42 pessoas que estavam presentes, pudesse ser o mais útil possível. E, portanto, que era o Dr. Lopes da Nave. Um homem excelente, uma pessoa de uma capacidade enormíssima e com quem eu me dei muitíssimo bem. E então, a partir dessa altura, ficou determinado que nós o que é que iríamos fazer? Nós íamos montar estruturas para recepção dos resultados. E, portanto, só para que tenham uma ideia, nós montámos à volta de 1.300 tendas. 1.300 tendas. E só para que tenham uma ideia, eu até apanhei aqui um pequenino apanhado, 1.300 tendas, não só em Angra, só para vos dizer que toda a terceira teve que receber pequenos, aquilo que se chamavam centros de alojamento coletivo, os CACs, centros de alojamento coletivo. E, portanto, nós fomos criando estes centros de acolhimento coletivo, que eram os mais importantes para receber as pessoas, e só para que tenham uma ideia, nós tínhamos uma que era o Cerrado do Bailão, que nós chamávamos Batatal, mesmo em Angra, com 85 tendas, depois tínhamos aqui também o Sr. Inspetor. O aldeamento de Santa Luzia, etc. E, acima de tudo, também havia a montagem de tendas de apoio às próprias pessoas. E, para além dessa situação, tínhamos que criar depois equipes que pudessem fazer a manutenção daqueles alojamentos todos. O que é que fazia o pessoal da engenharia? Criava as condições de saneamento básico para cada um daqueles alojamentos coletivos. Só no caso de São Jorge, depois tivemos que fazer o deslocamento de uma equipe, para graciosa não, porque os fuzileiros tomaram conta dessa situação, mas tivemos que fazer para ir exatamente para o topo, criar também um centro de acolhimento. O Sr. Inspetor, está-me a ouvir? Sr. Inspetor. Muito bem. Faz favor. Que precisa de terminar porque temos que passar a palavra às nossas convidadas. E se pudesse concluir, agradecia. Só para chamar a atenção disto. Esta capacidade de resposta
só teve o apoio da Proteção Civil na entrega de algumas tendas. Porque só a partir daqui a Proteção Civil começou a trabalhar de uma forma absolutamente diferente. Eu recordo, e assim principalmente, foi nessa altura que nós também começámos a trabalhar, principalmente numa visão de criar um plano de resposta, um plano de emergência para o sismo na área metropolitana de Lisboa. E com isto termino, agradecendo-lhe esta oportunidade, dando mais uma vez os meus parabéns por este evento. Eu agradeço-lhe imenso o seu depoimento, porque traz-nos muita informação que nem, se calhar não é conhecida de muita gente. Eu lembro-me, de facto, de alguns desses episódios no Figo Maduro e da televisão estar a filmar e o avião nunca mais partia. Isso não aconteceu apenas nesta missão, aconteceu em outras missões também, para Sumatra, etc., onde o Sr. Inspetor foi. Olha, muito obrigado. Agora, o tempo passa e nós queríamos falar do e agora. E, portanto, eu passava a palavra às nossas jornalistas convidadas. Não sei por que ordem querem intervir. Eu não sei. Posso começar? Estão-me a ouvir? Muito bem. Faz favor, eu não consigo fazer a apresentação, mas pedia-lhe assim para fazer a apresentação e colocar as suas perguntas e nós vamos ver então como é que conseguimos responder. Temos cerca de uma hora. Ok. 40 minutos, não é? 40, 50 minutos. Faz favor. Bom dia a todos, antes de mais nada. Gostaria de agradecer aqui o convite para estar nesta sessão. O primeiro aspecto, permitam-me só aqui uma correção. No início apresentaram-me como sendo a Carlota da Silva da Vitec, o que não está totalmente errado, porque eu já fui jornalista da Vitec, mas atualmente sou assessora de imprensa do Tarinova e, portanto, gostaria só de ressalvar este aspecto. Já fui jornalista, sendo jornalista uma vez na vida, somos jornalistas a vida toda, no entanto, gostaria só de deixar aqui este esclarecimento para não induzir ninguém em erro. Uma questão, eu tenho duas questões, mas gostaria de fazer uma breve contextualização antes de as colocar a todos vós, porque a questão pode ser colocada mesmo a qualquer um de vós que teve aqui a sua participação nesta tertúlia. Na altura do sismo de 80, eu não era nascida ainda, eu nasci em 1995, tenho 25 anos e, portanto, estava longe de sequer imaginar vida nessa altura, estava longe, passaram-se 15 anos, portanto estava tudo completamente diferente, não apanhei, não sei o que é que foi, imagino que tenha sido uma tragédia para qualquer um de vós, e gostaria só de salientar aqui um aspecto que é, envolvidos esses anos todos, atualmente já existem uma série de infraestruturas de apoio que, se por acaso voltasse a acontecer um sismo de 80, mas agora um sismo dos anos 2000, um sismo em 2021, vamos dizer assim, a 1 de janeiro de 2021, espero que não aconteça, atenção, como é que seria? Como estava a dizer, existem uma série de infraestruturas de apoio através do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores. Eles também têm uma preocupação muito acentuada com a questão de dar formação nas escolas, aos miúdos das escolas, desde o primeiro ciclo até ao ensino secundário. Portanto, hoje em dia já há uma série de mecanismos que foram ativados para nós, açorianos, que já devíamos estar habituados com esse tipo de coisas, não nessa escala, naturalmente, mas estamos habituados com furacões e com tudo e mais alguma coisa, portanto já se preocupam em dar-nos alguma formação para nós conseguirmos dar uma resposta ou tentar amenizar, mitigar aqui um bocadinho os efeitos daquilo que poderia ser um sismo de 80. No entanto, numa sociedade ou numa geração como a minha, os chamados millennials, portanto vocês são considerados os baby boomers, são alguém que nasceu antes do digital, alguém que nasceu e nem sequer haviam telemóveis, não havia nada desse género. Nós já, a minha geração, dos 25 anos, ali 20, 30, nasceu na altura em que ainda não existiam, nós ainda não tínhamos tanto acesso ao telemóvel e à internet, mas no entanto depois conseguimos acompanhar isso aos tempos de hoje, ou seja, temos aqui uma dualidade que nos permite também concluir uma coisa, que é, vocês, apesar de não terem tido nem um bocadinho daquilo que nós temos acesso agora, eram muito mais resilientes. Ouvi aqui pessoas dizerem que
que na altura o primeiro hospital da Ilha Terceira foi, a motivação para a construção do primeiro hospital aqui na Ilha Terceira foi também muito agregada àquilo que é o culto ao Espírito Santo. Atualmente, e aliás na altura do sismo de 80, acredito que muitas das infraestruturas que tenham sido levantadas do chão, literalmente, tenham sido muito agarradas, motivadas por esse culto ao Espírito Santo, porque as pessoas na altura agarravam-se muito a isso, e por isso mesmo eu gostaria de levantar uma questão, que é uma curiosidade em primeira instância. Cada um de vós, quando aconteceu o sismo de 80, o que é que vocês perderam nas vossas casas, nas vossas vidas, seja material, seja alguma coisa, um bem material, seja algum bem essencial, o que for, o que é que vocês perderam que vos fez muita falta? O que é que vocês recordam que vos tenha feito muita falta, que vocês perderam e que se lembrem, pá, aquilo fez-me uma falta que eu não me imaginava sem aquilo? Algum de vós me consegue enumerar alguma coisa que tenha perdido a quando do sismo de 80? Ora bom, Dr. Maduro Dias quer avançar com uma resposta. Eu creio que esta introdução foi muito boa e dá conta exatamente das diferentes gerações e da evolução do mundo, não é? Antes de passar diretamente a palavra, queria só dizer que a participação do cidadão está cada vez mais é considerada como fundamental, e a participação dos mídia, onde me parece que está ligada, também é fundamental. Portanto, há aqui muito mais, o mundo é muito mais aberto, embora tenhamos que ter também cuidados, porque Instagrams, etc., pode haver passagem de notícias que não sejam corretas, portanto há que ter um bocado receio ou de ver como é que se podem passar notícias bem na altura. Havia todos os dias uma reunião na polícia, portanto por trás, eu creio que a polícia continua e todas as tardes havia uma reunião de saber o que é que se ia fazer no dia seguinte, quais eram as operações, quais eram as casas que tinham que ser vistas, intervencionadas, etc. Era tudo, digamos, feito nessa altura. Hoje em dia nós temos os telemóveis, esperemos que não vão abaixo, não é? E temos todas as formas de podermos contactar uns com os outros, saber como é que estamos, e portanto há aqui toda uma preparação, e falou também na parte do ensino, que é fundamental. Eu creio que a Proteção Civil está nesse caminho de fazer prova. Nós vamos passar 2 clipes agora no final, antes do almoço, exatamente com coisas feitas aqui no continente sobre essa matéria. Mas pronto, eu já falei muito e passo a palavra ao Dr. Maduro Dias para poder responder àquilo que diretamente pergunta. Já me fizeram essa pergunta. Perdemos a rede. Eu não estou a ouvir nada. Perdemos a rede dele. A recuperação de uma certa normalidade. Que eu diria que tenho saudade de tudo e não tenho saudade de nada. Eu não... podem dizer que é um bloqueio mental. Em vez de eu passar a vida a choramingar pelo que eu perdi, eu tive que gastar tempo a voltar a pôr a casa em pé e a vida em pé e coisas todas como devia ser. Mas essa é uma pergunta que quase que devia ser feita com o auxílio de psicólogos. Porque quando, passado anos, eu vejo pessoas como da tua idade a perguntarem como é que era a cidade, eu reconheço que a minha cidade e a cidade onde eu cresci desapareceu naquele dia, e por muito que se diga que a cidade está tal e qual e é a mesma coisa e está parecida e ficou ótima, não, foi outra. Mas foi literalmente outra na casca e na vida. Nós deixámos de ir ao cinema, nós deixámos, os cafés deixaram de ter mesas porque havia muita gente da construção civil que fazia uma bagunçada todos os dias no café e, portanto, os cafés deixaram de ter maneira de a gente se sentar. Mas eu não consigo ter saudades especificamente de uma coisa, porque eu acho que todos nós ficámos instantaneamente com a certeza de que não valia a pena ter saudade de uma coisa que tinha acabado. Ok, muito bem. Posso estranhar a resposta,
Mas é isso. Sim, Sim, sonho, penso, mas epá, olha, acabou. O que eu pergunto isso porque, imagina, a minha mãe, quando aconteceu o sismo de 80, tinha 9 anos e ela lá estava no museu, estava no cinema, na altura era na Fanfarra Operária, em Angra, e ela diz-me que saiu de casa para ir ao cinema com a mãe e ela tinha uma boneca que a acompanhava sempre, mas ela não levou ao cinema, pronto, e ao cinema não levou uma boneca consigo, deixou em casa. Quando aconteceu aquilo tudo, a boneca estava em casa, a casa caiu, ficou sem nada, e ela diz, nunca mais me esqueci de ter perdido aquela boneca. Era uma boneca que era um bem material, mas no entanto tinha ali muita parte muita parte emocional associada àquele objeto. E por isso eu pergunto-vos se houve alguma coisa, algum objeto, alguma coisa que vos tenha feito muita falta. Vocês hoje em dia pensem, epá, não me fez falta nenhuma, realmente aquilo era um bem material, não passava disso. Mas se havia alguma coisa que vocês pensaram, epá, o que é que foi feito daquilo? Não é um problema de bem material, é um problema de opção. É ou eu fico a chorar no canto da estrada, ou eu vou tratar da vida e preparar o jantar, ou pôr a casa em pé, ou a vida segue. Claro que sim, nesse sentido... De outra maneira, mas tem aqui uma pessoa ao pé de mim, está calada a pensar, eu não sei, as minhas saudades de certeza que são diferentes. Eu tinha acabado de casar, ele já era pai de filhos crescidos. Saudade. Eu penso que se percebeu, eu não tive dificuldade em perceber que isto era uma coisa que, vamos lá ver, era uma coisa que ia ser recuperada, ia ficar com algumas diferenças e tudo mais, mas isso percebeu-se. Houve uma reação muito interessante, foi a reação do governo regional, foi uma reação construtiva, não foi só no sentido de fazer reconstruções, foi no sentido de que isto era uma coisa que não se podia abandonar e tinha-se que se dar a volta. E que essa volta não ia propriamente destruir nada, enfim, com prejuízo, não. E ia com certeza melhorar. Portanto, houve uma posição, foi muito positiva, foi politicamente muito interessante, e eu tenho pena de não ter visto mais tarde reproduzida em outros contextos, porque efetivamente acho que foi uma coisa muito boa. Evidentemente que houve muita gente que sofreu, é verdade, os incómodos e tudo mais, além dos que morreram, além dos que ficaram feridos e que houve tudo mais. Mas eu creio que a recordação que ficou disto tudo não é uma recordação amarga, penso que não é. Eu até penso que há quem sinta algum orgulho por aquilo que realmente aconteceu, porque isto foi um trabalho que quase insensivelmente se transformou num trabalho coletivo. E isso é muito importante. Exato, a minha segunda mesmo com os incómodos e com outras coisas e com os prejuízos. É verdade. Também é verdade que houve ajudas, mas também houve muita gente que trabalhou. E houve muito trabalho voluntário. Também é verdade. Foi uma coisa muito positiva nesse aspecto. Enfim, também não posso adiantar mais. Muito bem. A minha segunda questão tem mesmo a ver com isso, que é a análise que vocês fazem daquilo que são os jovens hoje em dia. Muitos de vós possivelmente já foram ou são professores universitários, têm algum contacto próximo com os jovens, com alguém que é da minha geração. Com a análise que vocês fazem daquilo que são as novas gerações e a quantidade de distrações que existem atualmente, que não existiam na vossa altura, na proporção que há hoje, e eu infelizmente tenho que voltar sempre a tocar no mesmo assunto, que é, nós hoje em dia vivemos muito dependentes destas coisas, vivemos muito dependentes da interação em rede, daquilo que é... Nós próprios estamos a praticar isso agora, consequência do Covid-19. Nós podíamos estar a fazer isto pessoalmente, estamos a fazer isto via online, via digital. A minha questão é, será que a minha geração, se isto acontecesse hoje em dia, será que a minha geração tinha a capacidade de resiliência que vocês tiveram em levantar do chão, com esse esforço todo que vocês fizeram, que já me referiram aqui, que juntaram-se todos, o próprio Governo Regional promoveu muito isso, o facto de juntos levantarem novamente, erguerem aquilo que tinha caído, não é assim? Será que nós iríamos ter essa capacidade de resiliência de dizer, não, vamos pôr mãos à obra porque isto tem que se levantar, ou nós não íamos ficar um bocadinho presos àquilo que era a nossa rotina diária e que de repente ficámos sem aquilo? E pergunto isto porque agora com o Covid-19 é um bom exemplo. Parou tudo, o mundo parou todo. Nós pensámos, ok, parou tudo.
Nós temos que parar obrigatoriamente também. Isso foi difícil para mim, sinceramente, que estava habituada a uma rotina muito acelerada, tudo muito rápido, porque a gente hoje em dia faz tudo à distância de um clique. E nós pensamos assim, ok, parou tudo, nós fomos obrigados a parar e agora como é que nós vamos fazer? E tivemos que nos habituar um bocadinho ao facto de, ok, teletrabalho, ok, fazer tudo de novo, pensar novas formas de estar atualmente. Será que nós, se acontecesse agora, será que nós íamos ter essa capacidade de resiliência e de adaptação que vocês tiveram? Uma pergunta. É uma pergunta. É uma pergunta. Qual é a resposta que nós podemos dar? A análise, quero uma resposta baseada na análise que vocês fazem da nossa geração. Da maneira que nós encaramos a vida. Se nós começamos a encarar a vida como sendo alguém que tem que ser sustentada por outro, é uma coisa. E se nós temos que encarar a vida como sendo uma coisa em que nós temos que fazer por ela, é outra coisa. O que se passou aqui foi deste género. Aqui, esta gente, apesar de tudo, e sabendo que tinha ajudas, mas não andou a mendicá-las. E não andou, sobretudo, a viver pensando que não podia viver sem isso. Atenção. Esse é um dos defeitos. Nem é só aqui. Isto é nacional. Isto é só nacional. Olha, uma história muito engraçada. Não teve graça nenhuma, porque eu me lembro de ter visto pela televisão, mas é daquelas coisas que eu nunca mais esqueço. Teve que ver com um repórter português, não interessa quem era. Foi em Nova Iorque, logo a seguir ali àquele episódio das Torres Gêmeas e tudo mais. E havia lá um repórter português que estava lá, pelas ruas, a ver se falava com alguém que tivesse visto aquilo para fazer a sua reportagem. E pronto, e apareceu lá uma senhora, uma rapariga, que era de origem portuguesa, falava português. Mas já pensava em inglês, porque já estava lá há muito tempo, já tinha andado lá para a escola e tudo mais. De maneira que esse senhor repórter, dirigiu-se a ela e disse, então, o que é que aconteceu? E tudo, teve alguém da sua família? Sim, senhor, ela tinha alguém da sua família que tinha estado envolvida naquilo. Tinha havido uns que tinham morrido e tinham um filho, e tinham deixado filhos e não sei o que mais. E a resposta de português, cá está, foi então, mas e o governo português? Que apoios é que deu a essa gente? Eu, que já pensava em inglês, tive dificuldade em perceber a pergunta. Ficou assim. E eu percebi perfeitamente. A cabeça dela, ela estava a pensar, porque a resposta que eu vou dar a uma pergunta tão tola. Está a ver o quê? E a resposta que ela deu, sim, pois o governo português, apoio, pois com certeza, apoio moral. Foi a resposta que ela deu. Foi uma coisa que ela teve que inventar para colaborar. E a colaborar, que era a confissão de mim, quem? Tendo havido uma coisa num país, ficam os mandões da nação. Tem que dar apoio. É isto. Mas isto é a resposta que eu consigo dar. Coitado quem vive assim. A pensar, precisa. Eu tenho que estar aqui a olhar para o tempo, porque não temos tempo infinito. Agradeço muito, e agradeço muito à Carlota Silva, e gostava de ouvir agora quem é que fala agora? A Helena. Agora? Ok. Estão aqui. Portanto, qual que se apresente e faça a sua intervenção, está bem? Podem falar? Desliga o seu microfone para ouvir se faz bem. É melhor desligarem. Pois, para ver. Pronto, só o microfone. Faz favor. Bom dia, o meu nome é... Não. Bom dia. Eu já desliguei. Tem que desligar o som, se faz favor. O senhor já desligou. Pronto, fica só um microfone. Pronto, pode tentar agora, a ver se já dá bem.
Agora sim. Bom dia. Estão a ouvir bem? Sim, Muito bem. sim, está bem agora. O meu nome é Helena Fagundes, sou jornalista do Diário Insular e tenho duas questões breves para colocar. A primeira é se todo o dinheiro que entrou na ilha naquela altura para a reconstrução traduziu num verdadeiro desenvolvimento duradouro desta ilha, ou se foi apenas dinheiro que foi injetado e depois se diluiu de alguma forma, e também de que forma é que a cidade se pode e se deve adaptar aos mais jovens, nomeadamente no acesso à habitação, tornar-se uma cidade mais aberta aos jovens atualmente. Muito bem. Voltamos outra vez, Dr. Maduro Dias, quer dizer alguma coisa sobre essa matéria? É uma matéria sempre complicada, a questão dos dinheiros, mas 40 anos são passados, talvez se possa falar alguma coisa sobre o assunto. Tá? Sim, sim. Isso é sempre para nós dois. Não sei, eu peço a alguém do grupo, já há 64 pessoas que estão ligadas aqui, que se quiserem intervir sobre, que tenham informações, que façam favor de aparecer. Eu posso dar duas notas, mas provavelmente elas são conhecidas de alguns já. Em 1980-81, houve 2 ou 3 projetos que partiam do princípio de que todo o casco construído da cidade tem ruínas e, no caso da cidade, mas fora a cidade, noutra parte da ilha, a questão era destrói e constrói novo, porque isto não interessa. Ou então, se isto é património, é muito bonito, nós deixamos ficar o casco arruinado, consolidado, e depois moramos, constrói-se um conjunto de edifícios completamente novos na casca velha. Era assim uma coisa, quer dizer, nós iríamos funcionar um bocadinho como aqueles, o ermita que usa a casca de um outro animal para morar lá dentro. Nós iríamos morar dentro da ruína para o resto da vida. Eu sempre achei, aliás, uma coisa que o Dr. Bruno Janine chamou a atenção, eu sempre achei que uma ruína não é para nós, um símbolo interessante. Um edifício construído ou uma casa arrumada é assim. Isso é que é a nossa vitória, porque nós só conseguimos continuar a viver aqui se sentirmos que temos a tal resiliência de que a Carlota falava há um bocadinho para, se houver uma queda de qualquer coisa, a gente voltar para o pé. E, portanto, eu posso morar cá porque eu tenho autoconfiança suficiente para poder fazer. Quanto à intervenção, quanto ao planeamento, foi isso que eu quis dizer há bocadinho no início da minha conversa, que é quando os planeadores urbanos imaginam as cidades, imaginam um certo tipo de pessoas que lá mora dentro, mas as pessoas que lá mora dentro mudam. E quando se decide, por exemplo, que uma casca é património, é preciso ver como é que se consegue compatibilizar as duas coisas. Eu só me lembro de algo que isso sim foi ótimo. Não teve a ver com o terremoto, mas foi um aproveitamento das autoridades, que é as instalações sanitárias. Meio 90% das casas tinham um quarto de banho, apesar de terem 4, 5 quartos de cama. E as regras foram aplicadas e todos os projetos de intervenção implicavam a renovação total do sistema sanitário de cada uma dessas casas. Isso foi importante, mas há coisas que a gente ficava aqui a discutir imenso, que é a função da identidade e a função do espaço, a saudade, que a Carlota falava também. Nós quisemos que a cidade ficasse com o aspecto que tinha para nos continuarmos a reconhecer pela Rua da Sé abaixo ou por outra rua. Podiam partir tudo. E aí nós ficávamos assim um bocadinho sem raízes. Para terminar a resposta, o que eu diria era, é uma pergunta complicada, porque nós tendemos a imaginar o edificado como uma resposta técnica e, como eu disse na minha intervenção no início, a população
o ser humano, as questões sociológicas e psicológicas e psicologia da comunidade não são analisadas inicialmente, porque faz falta. Eu já sei que estou a montar muito espaço ao Carlos Oliveira, mas uma coisa só que eu digo. Eu percebi que nós tínhamos feito uma quantidade de coisas que, tecnicamente, do ponto de vista de património, tinham sido uma asneira brutal, por algo que aconteceu uma vez. Para as pessoas que conhecem Angra, o Adro da Sé fechou este ano passado um armazém centenário, que era o armazém Seferino. E uma velhinha um dia chegou ao pé de mim e diz-me: vocês fizeram um trabalho ótimo. Eu perguntei porquê. Porque isto caiu tudo, isto ficou tudo mal, ficou tudo em ruínas, mas reconstruíram e a sombra desta cineira da Sé continua a bater ali ao pé do candeeiro quando eu venho comprar pão ao meio-dia. Portanto, há outros níveis de cidade que não são apenas o número de pessoas, ou a geração das pessoas, ou o significado. São as memórias e que se chama cultura, em termos gerais, que tem sido sempre a minha luta, meter neste tipo de fórum, porque eu sinto que faz falta. Mas a minha questão era mais no sentido... A minha questão era mais no sentido de, quando se dá o sismo, entra muito dinheiro na Ilha Terceira. Sim. Esse dinheiro traduziu-se em desenvolvimento duradouro ou isso não se pode dizer desenvolvimento no sentido económico, cultural, etc. Essa resposta é para o economista. A sensação que eu tenho é que desenvolvimento sustentável, não. Passados estes anos todos, nós voltámos às 2, 3 empresas de construção civil ou às herdeiras delas que existiam em 1979 e, entretanto, houve mutações que não têm a ver com desenvolvimento. Desapareceram as salas de cinema, desapareceu uma série de vidas. Mas, em boa verdade, o que houve foi um aquecimento económico muito grande, resultante de toda, da Teixeira Duarte, da Soares da Costa. Não havia empresa. Quando eu vi os grandes dinossauros e as grandes empresas de construção civil em 2 meses, todas elas com escritórios em Angra, é porque ia haver muito dinheiro, ia haver muito trabalho, mas eles tanto estão aqui como no Bahrein. E, portanto, vieram para cá, porque acabou o sistema, desapareceram. Tenho a sensação que houve aquecimento da economia, houve muito dinheiro injetado. Dizer que, na realidade, houve um desenvolvimento que se possa entender como sustentável, da maneira como eu interpreto, não houve tanto assim. Nós voltámos à escala que tínhamos passado estes 40 anos. Eu já agora gostava de complementar este assunto, dizendo que, quando andei às voltas com a monografia, eu tive grande dificuldade em analisar a parte financeira, que é a pergunta que a Helena faz. De facto, entrou muito dinheiro, entrou dinheiro do governo central, entrou dinheiro dos imigrantes que também participaram e muito, e entrou muito dinheiro do trabalho das pessoas na autorreconstrução, porque eram elas próprias que deram o seu trabalho voluntário, mas isso custa dinheiro. E esta foi uma das grandes diferenças do sismo de 98. Em 98 o Estado funcionou mais como, digamos, a autoridade máxima e que avançou, não houve construção como a autoconstrução. Portanto, foi uma governação muito diferente num caso e noutro. E os aspectos financeiros, se quiser, não estão ainda... Eu acho que ainda não passou o tempo suficiente para que se esclarecesse completamente esta situação. Não sei se o Dr. Álvaro Monjardino pode avançar alguma coisa, mas é uma matéria que eu acho que ainda é preciso ainda algum tempo para restabelecer e percebermos exatamente o que é que... Está a comparar o Angra com o sismo de 98. Está em construção com o que aconteceu no Faial, o processo. Não, o que se passou no Faial foi um erro de PC, foi uma coisa muito diferente que se fez lá. Está a ouvir? Foi a governação chamar-se tudo assim. E não é preciso classificar nada, porque o cara foi e faz tudo. Eu acho que foi um erro muito grande. E por isso é que levou tanto tempo a fazer isto. Foi o contrário que se tinha feito. Mas tinha até tudo. Reação contra. Talvez fosse será que era melhor. Acho que foi melhor.
Eu se calhar passava agora a falar a Clésia, não é? Exatamente. Por a sua questão, temos Antes de mais, mais 20 minutos. Temos mais 20 minutos. vou tentar ser rápida. Bom dia a todos. Antes de mais, obrigada também por estar presente nesta sessão. A minha pergunta vai mais no que interessa, talvez, aos jovens da minha geração. Dizer que também tenho 23 anos, ainda não apanhei nada com um sismo dessa dimensão. Nós vivemos numa região sísmica. A minha pergunta vai: será que as 9 ilhas dos Açores estão verdadeiramente preparadas para os desafios que o futuro nos pode trazer em relação a sismos e a terremotos? Sabemos que tivemos grandes evoluções, aprendeu-se muito, construiu-se muito, mas as 9 ilhas estão realmente preparadas? E se não, alguma delas, o que é que falta fazer caso aconteça um sismo parecido com o de 1980? Ora bom, é uma questão absolutamente pertinente. Eu pergunto a alguém da assistência se quer intervir sobre esta matéria. Naturalmente que não é o Dr. Maduro Dias ou o Dr. Álvaro Monjardim que poderão responder. Alguém da assistência que quer debruçar-se sobre este ponto? João Carlos Nunes quer avançar alguma coisa sobre isso? Sim, posso só talvez fazer um comentário breve, que talvez venha na sequência daquilo que eu disse antes, que é o facto de nós termos um histórico de eventos e de catástrofes, prepara-nos para o que possa vir a seguir. Aliás, como eu disse antes, o facto de termos tido outras catástrofes naturais, em particular o sismo de 80, fez com que a região, as pessoas que cá vivem, disponham neste momento de ferramentas que não dispunham antes. O próprio Serviço Regional de Proteção Civil, um melhor parque habitacional, melhores redes de vigilância. Portanto, eu diria que nós estamos melhor preparados. Eu diria é que nós nunca estaremos 100% preparados, porque neste tipo de eventos, em particular os sismos, como sabemos, eles são imprevisíveis em termos de local, de hora e de magnitude. Portanto, essas 3 variáveis não é possível prever, tal como se faz, por exemplo, a previsão meteorológica. Portanto, nós nunca estaremos 100% preparados para um evento, sobretudo se for de grande magnitude, se for um sismo forte, como foi o caso do sismo de 80. Dentro dos Açores, as ilhas não estão todas, digamos, no mesmo saco, se me permitem a expressão, porque relativamente às catástrofes naturais e relativamente aos sismos em particular, nós temos realidades muito distintas. Por exemplo, Flores Curva e Santa Maria são 3 ilhas em que os abalos sísmicos não constituem um problema fundamental em termos de riscos naturais. Claro que se falarmos em tempestades, se falarmos em furacões, aí as Flores do Curvo passam para o topo da lista, como sendo as ilhas mais vulneráveis a esse tipo de catástrofes naturais. Mas, mantendo a restrição aos sismos, é claro que são as ilhas do Grupo Central e a Ilha de São Miguel aquelas que são mais vulneráveis a eventos de maior magnitude. Nessas ilhas, pelas razões que eu disse, por termos melhor cobertura de redes sísmicas, por termos um serviço de proteção civil melhor organizado e por termos, em algumas dessas ilhas, o parque habitacional reconstruído, é claro que a situação em 2020 é totalmente distinta de 1980. Mas, volto a dizer, nós não estamos 100% preparados, até designadamente nos locais, e aqui falo em particular na Ilha de São Miguel. Aliás, ainda durante a sessão de ontem foi falado que, por exemplo, o parque habitacional da cidade de Ponta Delgada, tirando a construção nova, que é bastante, o parque habitacional antigo, o edificado mais antigo da cidade de Ponta Delgada, tem graves lacunas ao nível da resistência dos edifícios, e que deriva em grande parte do facto de que nos últimos 150 anos a Ilha de São Miguel, e em particular a cidade de Ponta Delgada, não teve, felizmente, por um lado, sido afetada por nenhum evento sísmico de grande magnitude. O último que há registro foi em 1830 e pouco, portanto já lá vão muitos anos. Isso significa que desde essa data o edificado normalmente, tirando aquele que é feito recentemente, com regras de construção antissísmica, o que existe já lá estava. Portanto, este vai ser candidato
a sofrer consequências mais severas em caso de abalo sísmico. Não sei se respondi concretamente à sua pergunta, mas teria que ter um comentário. Carlos, posso acrescentar uma palavra? Sim, faz favor. Obrigado. Eu posso já dizer que, de qualquer maneira, os Açores estão melhor preparados que o continente, de certeza. Porquê? Porque há uma sismicidade contínua nos Açores, tem muitos abalos, estão habituados, já está na cultura dos açorianos, ao contrário no continente, que a sismicidade não é tão frequente como nos Açores. Há uma diferença já. Agora, em termos globais, vou dar dois exemplos: os Estados Unidos e o Japão. Os Estados Unidos e o Japão são muito bem preparados. Quando há um grande sismo, magnitude 7, eles têm poucos mortos. Poucos. Porquê? Porque eles já tiveram, em 1909, nos Estados Unidos, tiveram o sismo de São Francisco, que devastou São Francisco, exatamente como Lisboa foi devastada em 1755, mas a partir daí, 1929, começaram a se preparar. E hoje em dia, o mesmo sismo que aconteceu em 1909, nos Estados Unidos, não faz danos, faz poucos danos. E vimos vários sismos que aconteceram nos Estados Unidos, só com poucos danos e mortos. No Japão também é exatamente a mesma coisa, exceto o último sismo, que foi um tsunami. O último sismo de 2011 foi um grande tsunami e devastou uma grande parte do Japão. Mas, dito isto, em Europa somos menos preparados, porque a sismicidade não é tão elevada como nas zonas de subdução, nas zonas de limite de placas, onde os sismos são de grande magnitude, mas as condições atuais no continente, em Europa, mesmo em Norte da África, são completamente diferentes. E as pessoas estão melhor preparadas. Porque há também como aliás esta conferência, que já foi também há 20 anos, já foi também comemorado o sismo de 1998, há muitos workshops sobre o tema, as pessoas são mais sensibilizadas, os jornalistas divulgam mais também esta informação, e acho que somos muito melhor preparados em caso de sismos. Em termos de infraestruturas, em termos de recolha de dados, em termos de socorro, em vários aspectos somos melhor preparados, porque é cultural. E nós, como o Covid, não é? Estamos a viver com o vírus, estamos a trabalhar com o vírus, nós nos adaptamos a isso, os sismos é exatamente o mesmo. Nós temos que nos adaptar, porque as nossas casas são construídas muitas vezes acima de faias. São Francisco é uma faia, é uma das maiores faias do mundo, mas atravessa São Francisco, Los Angeles e a várias cidades, mas eles estão a viver em cima de uma faia. Mas estão preparados para isso. Como o Tóquio, a mesma coisa. Portanto, penso que estamos melhor preparados. Bom, mais alguém quer intervir sobre esta matéria? Colega Guedes, quer dizer alguma coisa? Professor, talvez eu aproveitasse para chamar a atenção de uma coisa que é importante. É que o Sistema Nacional de Proteção Civil tem hoje uma evolução operacional que não se comparava com 1980. Se repararmos, a forma como o sistema respondeu em 98 foi muito mais capaz e foi muito mais eficaz do que tinha sido em 1980. Hoje, o desenvolvimento do Sistema Nacional de Proteção Civil é absolutamente claro e, mais do que isso, hoje há o princípio da subsidiariedade está perfeitissimamente oleado e, portanto, rapidamente, forças bem preparadas podem ocorrer a sítios de catástrofes, de graves desastres.
Muito bem, mais alguém? Estamos quase a atingir o tempo. Vou aproveitar só para fazer mais uma pergunta. Faz favor, faz favor. Aqui em relação, falando agora na parte mais arquitetónica e principalmente vou falar aqui de Angra, sabemos que as técnicas de construção de hoje em dia, atualmente, em nada têm a ver com as de 1980, mas pergunto se hoje ainda continuam a existir construções vulneráveis, ou seja, construções fracas, ou seja, por exemplo, não no centro histórico de Angra, mas nas freguesias do concelho, ainda continuam a existir, por exemplo, construções ilegais, sem qualquer tipo de inspeção, digamos assim. Isso pode constituir ainda um problema, embora muito menor do que na altura? Eu se calhar pedi ao engenheiro Correia Guedes se ele podia dar aqui uma ajuda nesta parte. Eu não conheço o assunto. Ora bem, está-me a ouvir? Sim, sim. Pronto, ok. Muito bem. Em primeiro lugar, queria dar uma chega à intervenção que foi feita anteriormente. Na monografia 10 anos após o sismo, calculámos que a despesa total gasta com o sismo a preços de 1990 foi de cerca de 58 milhões de contos. Isso depois terá que ser convertido em relação à pergunta que me fez agora. Como em todo sítio, há construções boas e construções más. Aqui em Angra, as construções que passam por gabinetes de projeto ou por bons projetistas, e mesmo por pequenos projetistas, normalmente estão em condições e de acordo com os regulamentos em vigor. Só que o que se passa em algumas obras já é completamente diferente. E é completamente diferente porquê? Antigamente havia uma fiscalização, quer da Câmara e no caso da reconstrução do próprio lugar, que ensinava as pessoas a reconstruir e a reconstruir de acordo com os regulamentos dessas épocas. Agora o que é que se passa? Passa-se que muitas obras, a responsabilidade das obras foi passada a alguns engenheiros e que muitas vezes não podem ir às obras muitas vezes, e nós já sabemos que os empreiteiros gostam de utilizar métodos que poupem muito dinheiro. Eu dou um exemplo, quando se monta uma laje pré-fabricada, é conveniente que a viga onde ela apoia seja betonada simultaneamente. Mas não se faz isso. O que é que se faz? Assentam-se as vigotas em meia viga, torna-se meia viga, assentam-se as vigotas sobre essa meia viga e depois preenche-se o resto da viga. O que é que acontece é que não estamos perante uma viga com uma determinada resistência, estamos perante duas vigas cuja resistência somada é 10, 20 vezes inferior. Portanto, outra questão é a armação, por exemplo, dos pilares e do botão armado. Às vezes é difícil e a parte crucial, uma das partes fundamentais de uma construção, por exemplo, porticada com ferros e vigas, é o nó. É o sítio onde convergem as vigas e convergem... portanto, o nó tem uma densidade um bocadinho maior de ferros. Então, ao montar esse nó, a maior parte dos empreiteiros cortam os estribos. Ao cortar os estribos, as vigas e os pilares deixam de ter ductibilidade, isto é, não vergam sem partir e acabam por provocar uma pré-ruína, portanto, enfim, tudo isso escapa, porque normalmente as construções aqui na região são construções pequenas, são construções que não envolvem muitos esforços, não envolvem mesmo com solicitações sísmicas. Mas outra das questões fundamentais, por exemplo, mais uma, que veio exatamente bem mostrada na intervenção que fiz, é o recobrimento das armaduras.
nós temos aqui um clima extraordinariamente agressivo, que é um clima marítimo, com sais. Os sais fazem enferrujar as armaduras e o pelotão armado tem que ter ferros com recobrimento suficiente para esse aerossol marítimo não chegar às armaduras. Porque se as armaduras ficam sujeitas ao sal do ar, acabam por oxidar, aumentam 6 vezes de volume e rebentam com o pelotão armado todo. E penso que respondi um pouco com 3 ou 4 exemplos à pergunta que me fez. Muito bem. Não sei se tem mais alguma questão. Posso fazer só mais uma para terminar? Com certeza, faz favor. Temos mais 3 minutos ou 4. Esta será direcionada ao Dr. Maduro Dias. Se em relação a haver estas conferências e a haver muito estes debates e falar-se ainda muito no sismo de 1980, se acha importante manter viva esta memória e porquê? Se é importante realmente esta massa crítica cada vez mais? Acho que é uma pergunta absolutamente essencial e para isso é que estamos a fazer este encontro, não é? Mas vamos ouvir o doutor. Bom, o engenheiro Carlos Sousa Oliveira já deu a resposta. A questão, para mim, é garantir que... Então, desligar um micro. Okay. Alguém vai ter que desligar alguma coisa. Já está bom agora. Pronto. Eu só digo o seguinte, é evidente que estas memórias têm que ser passadas adiante, mas o esforço, eu penso que está demonstrado o êxito deste nosso encontro aqui hoje, o esforço tem que ser exatamente de passar adiante, tentando transferir aquilo que são memórias que eu não diria saudosas. Aliás, eu recupero aqui a pergunta da Carlota acerca da nossa saudade e das nossas coisas, e não sei se repararam a minha cara e a cara do Dr. Álvaro Monjardino, e a do Correia Guedes também, eu não estava a vê-lo, mas imagino, não há propriamente uma saudade, quer dizer, nós vivemos nisto, sabemos que isto acontece, e o que gostamos é de ter mais oportunidades como esta de passar não é um problema de reconstrução, é uma questão de estado de espírito, como disse o Dr. Álvaro Monjardino. Ou nós temos consciência de que moramos num lugar que volta e meia tem terremotos, fazemos o que podemos. E o Correia Guedes chamou a atenção de uma coisa muito importante, que é muito bom que haja um edifício da Proteção Civil, mas é muito bom a pedagogia que aconteceu com o GAR, que não foi real, e que eu temo que não aconteça no futuro, que foi todos os dias, durante anos a fio, as carrinhas verdes do GAR saíam de manhã com equipas, a dar uma volta pela ilha, a dizer a cada um o que é que devia fazer e no dia seguinte passavam lá para verificar. Ou seja, havia aquilo que cientificamente e tecnicamente nos encontros internacionais se diz como disseminação da informação, partilha do conhecimento, isso tudo. Isso tudo não pode ficar nos níveis técnicos. O dono da casa, a pessoa que ficou sem casa, ou é envolvida, como no caso da terceira, na sua própria reconstrução, e lhe explicam porque é que aquelas coisas têm que ser assim, ou então com 20 técnicos em cima, basta haver um fulano ao lado que corta o estribo, e aí o Correia Guedes pode ficar todo triste, mas é isso que aconteceu na casa do indivíduo. E, portanto, este tipo de conversa, a todos os níveis, tem que existir. Partilha de saber ao nível baixo, quando as pessoas estão a realizar as suas obras, é importante que elas percebam que é por aí que vão. Agora, é um estado de espírito. Nós moramos neste lugar onde há isto. Há muita gente que mora nos Estados Unidos com aqueles vendavais, eu continuo a perguntar porque é que eles insistem em morar no corredor de furacões. Moram, têm furacão, vão para o basement, ficam sem casa, arranjam outra casa e voltam a morar lá. Cada um tem as suas próprias... as suas próprias catástrofes na vizinhança. Eu estou muito satisfeito com esta tertúlia porque mostrou exatamente este confronto de ideias que eu acho que é absolutamente essencial que a sociedade açoriana, e agora estamos a falar dos Açores, que faça, e é uma das questões que eu
penso que é do mais importante, que é a disseminação, a discussão. As gerações estão muito mais instruídas, compreendem melhor os problemas. Portanto, tudo isto que estamos aqui a falar já não é novidade. Felizmente, os nossos índices culturais subiram bastante e, portanto, eu acho que é indispensável que este tipo de reuniões se faça para trocarmos impressões, para passarmos a informação dos mais velhos para os mais novos. A geração mais nova é excelente e sabe resolver, com certeza que vai resolver, tem resolvido o problema com o Covid e vai com certeza, no caso de problemas que vão com certeza aparecer, vai dar uma resposta cabal a tudo isto. Portanto, eu agradeço a todos os convidados, acho que foi uma sessão excelente. Nós tentámos gravar, aqui há problemas técnicos que aparecem de vez em quando, deixamos de ouvir, etc. Mas eu espero que esteja tudo gravado e que a gente possa tirar, digamos, proveito de tudo aquilo que foi dito aqui, que é de uma riqueza, de facto, extraordinária. Portanto, eu agradeço a todos, ao Dr. Maduro Dias, ao Dr. Álvaro Monjardim, ao Engenheiro Correia Guedes, ao Professor João Carlos Nunes, às 3 jornalistas que fizeram perguntas, teriam com certeza muitas mais, à Helena Fagundes, à Clésia Menezes e à Carlota Silva, e acho que foi um ponto alto deste nosso encontro. Originalmente nós tínhamos pensado haver 2 tertúlias, foi o que pudemos fazer e eu fico muito satisfeito porque ter uma conversa só com aspectos sismológicos e tecnológicos é curto, porque há todos os aspectos, como vimos agora, sociais, humanos, psicológicos, tudo isto mexe connosco e tem que se faz parte do desenvolvimento e da nossa vida. Pronto, muito obrigado. Eu passo a palavra agora à Mónica, porque estamos a tempo de continuar a nossa jornada de hoje. Muito obrigado. Muito obrigada. Penso que foi uma manhã cheia e que merecíamos uns 5 minutinhos de intervalo. Até já.